Dreamcore é uma estética surrealista que utiliza motivos comumente associados a sonhos, devaneios ou pesadelos retratados através de mídias, como imagem, vídeos e ocasionalmente músicas. Dreamcore compartilha muitas semelhanças com o Oddcore. Estas imagens expressam sentimentos de familiaridade, anemóia, nostalgia e confusão. Dreamcore, como afirmado anteriormente, é comumente retratado através de imagens e vídeos que utilizam diferentes imagens básicas, como espaços liminares, terrenos e estruturas irrealistas. Os visuais do Dreamcore são normalmente em tons mais claros e cores pastéis, ou mais brilhantes e vívidos. Estas imagens base são então sobrepostas com diferentes elementos, sendo os principais textos e caracteres. Dreamcore tende a incluir personagens com características surreais. Esses personagens ajudam a contar uma história ou a criar um cenário que alguém poderia viver em um sonho. Eles também podem incluir espaços liminares. No entanto, o uso de caracteres não é obrigatório. O texto também é um elemento comum. Varia de frases curtas, com muito pouco de contexto, a conversas ou monólogos inteiros. Geralmente é escrito em uma fonte base genérica, como Arial, ou em uma fonte serifada, como Times New Roman, e pode ter cores, tamanhos e até padrões diferentes, dependendo do que melhor se adapta à situação. O texto, assim como os caracteres, não é obrigatório. Algumas outras características comuns do Dreamcore visual são os olhos, dentes, asas, arco-íris, menções de lugares e pessoas familiares, você ver a si mesmo, bolhas, elementos de RPG, outros elementos digitais como janelas, pop-ups, fronteiras, brilhos, orbes, televisores antigos, cogumelos, criaturas estranhas, nuvens e os famosos olhos. Existem vários criadores da estética Dreamcore. A maioria, entretanto, não é inerentemente baseada na mesma beleza. Em 2012, uma conta do YouTube chamada Grass Beetles, ou Lupo Auge, carregou os vídeos que lembram seus motivos, como textos enigmáticos, colocação aleatória de óculos e espaços liminares. Eles foram criados por CO2, que atualmente, principalmente no Twitter, o X, este foi o primeiro exemplo de Dreamcore no formato de vídeo. As origens exatas do Dreamcore são desconhecidas. Já as origens diretas podem ser baseadas em um usuário do Tumblr chamado Giant. Ele ganhou popularidade principalmente no início de meados da década de 2020, com uma onda de vídeos do TikTok contendo visuais oníricos. Os vídeos geralmente incluem personagens originais que normalmente não são desenhados ou costurados com inúmeras imagens. Esses personagens geralmente têm objetos no lugar de cabeças. Basicamente, a estética Dreamcore, se colocarmos em um contexto sério e maduro, é semelhante a algumas outras estéticas que podem ser usadas para tratamentos psicólogos, como Traumacore. Algumas pessoas sentem apavoro ao ver essas imagens, outras sentem um certo conforto e paz passageira. Já algumas não sentem absolutamente nada. Bom, agora que você entrou nesse mundo das estéticas mais diferentes, vamos deixar o ambiente um pouco mais pesado e vamos falar sobre a estética Agecore. Agecore é uma estética surrealista centrada em fotografia amadora ou de baixa qualidade e imagens visuais que foram construídas ou editadas para transmitir sentimentos de confusão, desorientação, pavor, alienação e nostalgia ou anemóia. Visualmente, é fortemente influenciado pela aparência geral das imagens compartilhadas em uma internet mais antiga, aproximadamente um período que vai do final dos anos 90 até meados dos anos 2000. Edição amadora, gráficos digitais primitivos, fotografia lo-fi e compressão de imagens são alguns dos elementos mais comuns encontrados nas imagens Agecore. Tematicamente, Agecore muitas vezes transmite um sentimento de pavor provocado por suas imagens de baixa qualidade e pela falta de contexto em relação ao local ou à mensagem mostrada. Isso não significa que Agecore esteja profundamente enraizado no terror, pois a sensação de medo deixada no espectador é apenas um efeito colateral de colocá-lo em um cenário ou contexto desconhecido. No entanto, isso é puramente subjetivo e depende do espectador, de suas próprias experiências e do conteúdo de uma edição. Enquanto algumas pessoas podem achar uma imagem Agecore assustadora ou ameaçadora,
Outras podem sentir nostalgia ou até mesmo a sensação de conforto. Atualmente, as origens exatas do Agecore são desconhecidas, mas podem remontar ao início de 2010, e foi recentemente determinado que a edição mais antiga do Agecore com data de criação confirmada foi feita em 2016, mas podem haver exemplos anteriores que permanecem desconhecidos. O gênero começou a ganhar popularidade quando o youtuber chamado David Crypt enviou um vídeo explicando a estética do Agecore. Embora existam criadores populares do Agecore, muitas vezes é difícil encontrar os mais populares ou as origens de conteúdo e dos criadores, já que a maior parte do conteúdo atual do Agecore é carregado no Tumblr, que não mostra contagens de seguidores, bem como inúmeras republicações. Já essa estética que irei apresentar a seguir é levada um pouco mais a sério pelos seus apreciadores e aborda temas mais sensíveis. Existem diversas estéticas muito mais pesadas que essas e mais assustadoras. Se você quer que eu faça uma parte 2 desse vídeo, por favor, considere deixar o like nesse vídeo e um comentário. Somente isso já vai ajudar bastante com o engajamento do canal. Traumacore é um tipo de imagem estética que investiga temas de abuso e trauma, juntamente com visuais fofos para dar toda a estética a uma sensação de tragédia agridoce. Abuso mental, emocional e espiritual também são temas comuns no Traumacore. Traumacore, em geral, tende a ser mais focado em traumas vividos na infância, explicando os visuais fofos, embora traumas adultos também possam ser abordados. Muitas pessoas recorrem a essas imagens para ajudá-las a lidar com a dor que sofreram no passado. A maioria das imagens para Traumacore são de Hello Kitty, Dreamcore ou Nostalgiacore. Embora muitas pessoas digam que o Traumacore não é inerentemente uma estética, muitas das imagens usadas em suas edições de fotos ou vídeos são derivadas de outras estéticas. Traumacore é mais um tipo de arte-terapia ou diário visual para muitas pessoas com traumas. Vale ressaltar que algumas pessoas que passaram por traumas e usam Traumacore afirmaram que o Traumacore é sim uma estética, embora um tipo especial de estética, enquanto outras afirmam que não é, pois quem não tem trauma pode tentar romantizar as experiências. É desaprovado participar de Traumacore se o próprio participante não for sobrevivente de algum tipo de trauma, pois é considerado fetichização de um problema muito sério. O Traumacore pode ser útil como mecanismo de enfrentamento para aqueles que precisam. No entanto, como qualquer tipo de mecanismo de enfrentamento, não deve substituir o tratamento adequado como terapia ou medicação. Muitas edições de Traumacore contêm palavras ou frases negativas como "estou quebrado", "nunca estarei limpo", "você me usou", "criança podre", "por favor pare", "você me arruinou", que reflete sobre os sentimentos do criador participante sobre si mesmo e suas experiências. Ter uma forma de transmitir esses pensamentos para uma tela ou papel pode ser útil, pois coloca os sentimentos em uma forma visual que é mais fácil de entender e também participa como uma forma estética. A estética também foi duramente criticada. Um dos principais argumentos contra o Traumacore é a romantização e estetização da doença mental e do abuso. Ao descrever esses sentimentos e distúrbios como belos conceitos, as pessoas que apreciam a estética podem procurar este tipo de experiência, o que colocaria em risco a sua saúde e invalidaria as experiências de pessoas que estão traumatizadas e não gostariam que ninguém as imitasse. Sua experiência, para as pessoas que foram traumatizadas, as imagens traumáticas podem fazer com que as pessoas centrem a sua identidade em torno dessas emoções negativas e dificultar as tentativas de recuperação e de desenvolvimento de uma personalidade além do que eram enquanto vivenciavam o trauma. Diferentes visuais também podem levar o espectador a comportamentos passados devido ao desejo de beleza, como sobreviventes de transtornos alimentares terem recaídas após serem constantemente expostos a imagens de meninas pequenas e delicadas. Um problema dentro da comunidade Traumacore é a marcação cruzada, que é o ato de adicionar hashtags não relacionadas ao trauma.
Isso pode ser muito perigoso, pois permite que as pessoas encontrem postagens desencadeadoras sem procurá-las deliberadamente. Então, se você for se aprofundar nessa estética, tome bastante cuidado, que ela parece ser inofensiva de certa forma, mas pode desencadear um problema muito sério.